programa Outras Palavras, um oferecimento Sindiúti MG, Sindicato Único dos Trabalhadores em Educação de Minas Gerais. Olá, veja agora. Lute como uma professora. A coordenadora geral do Sindiúti, Denise Romano, alerta. Greve é um direito da classe trabalhadora, é um direito do trabalhador em educação. E nós estamos fazendo essa justa luta para defender a vida da nossa categoria e proteger da contaminação os nossos alunos e a nossa categoria. Você não coloca uma categoria com medo para trabalhar. Você não força uma categoria que tem, por característica, o trabalho com as pessoas, sendo que em momento algum você disse a ela que estaria priorizando a sua vacinação. A PEC vem com uma falsa alegação de que o problema das contas públicas estaria no gasto com servidores. Então ela já nasce de uma mentira. O problema das contas públicas não está e nunca esteve no gasto com servidor. Conquista dessas 3 mil nomeações é de cada um e cada uma, mas ela é insuficiente em relação ao governo do Estado. Ela é insuficiente para suprir a necessidade dos trabalhadores em educação. A Educação Pública de Minas Gerais diz não à precarização do trabalho e afirma que vai ter luta. A Assembleia Estadual acaba de deliberar pela continuidade da greve sanitária em todo o Estado, para onde houve a convocação presencial para os trabalhadores em educação. Importante destacar que a escola estadual em Minas Gerais, em todos os 853 municípios, nas mais de 3.600 escolas estaduais de Minas Gerais, continuam com as mesmas condições físicas, com as mesmas condições de infraestrutura de antes da pandemia. Nós conhecemos o interior da escola, nós sabemos que a escola estadual não oferece segurança, porque o governo do estado de Minas Gerais não cuidou de reformar escolas, de ampliar salas de aula, de construir refeitórios onde eles não existem. E nós estamos, em 2021, fazendo uma justa greve, que é um direito. Greve é um direito da classe trabalhadora, é um direito do trabalhador em educação. E nós estamos fazendo essa justa luta para defender a vida da nossa categoria e proteger da contaminação os nossos alunos e a nossa categoria e toda a comunidade escolar. Nós, então, com a nossa categoria, seguimos em greve sanitária, em defesa da vida, em greve sanitária para proteger a nossa categoria e a comunidade escolar. Em defesa da vida, a Assembleia Estadual do Sindiúti aprova a continuidade da greve sanitária por tempo indeterminado na rede estadual de educação. Confira o calendário aprovado. 11 a 16 de agosto, realização de plenárias e ou assembleias locais para discutir a greve sanitária, virtuais. 11/8, participar das atividades organizadas pelos estudantes. 13 de agosto, atividade conjunta da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e da Frente Parlamentar em Defesa do Serviço Público sobre os prejuízos da PEC 32 de 2020. 17/8, Comando Estadual de Greve e Assembleia Estadual Virtual com paralisação total de atividades. 18 de agosto, Greve Nacional do Serviço Público com paralisação total de atividades, realização de atos locais, atos virtuais, carreata, manifestações. 25 e 26 de agosto, plenária estatutária da CUT Minas. A classe trabalhadora quer respeito e seus direitos. Numa live da Organização Comunitária de Cataguases, a deputada estadual Beatriz Cerqueira, presidenta da Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia da Assembleia, falou sobre o impacto do retorno às aulas presenciais. A deputada explicou como a educação deve ser construída para dar certo. Eu acho que a primeira questão é que a educação, para dar certo, precisa ser construída com a participação e o protagonismo de quem está dentro da escola. Esse é um dos principais problemas que eu acho que a gente tem no país. Se você não constrói, perguntando para quem está no dia a dia, para a professora, para a especialista, de quem está dentro da escola, que é a comunidade escolar, não vai dar certo nada. E eu acho que esse é um dos problemas que nós enfrentamos no retorno das atividades escolares. O retorno, ele não é pactuado, ele não é conversado, ele não é construído.
pelo menos de onde eu estou acompanhando, as redes municipais que nós debatemos, né, no âmbito da Comissão de Educação, nós estamos enfrentando isso. Você não coloca uma categoria com medo para trabalhar. Você não força uma categoria que tem, por característica, o trabalho com as pessoas, sendo que em momento algum você disse a ela que estaria priorizando a sua vacinação. A prioridade de vacinação ela está ligada ao desenvolvimento das funções na sociedade. É por isso, por exemplo, que a professora ela é um dos grupos prioritários para vacinação contra a gripe. E, surpreendentemente, o país negou essa ordem de prioridades na hora da discussão da pandemia, né, da Covid-19. Bem, eu acho que esse é o primeiro aspecto. A gente quer que qualquer coisa na educação dê certo, então chama quem está no dia a dia para construir. Eu acho que esse é o primeiro aspecto. E acho que esse momento da pandemia, com retorno das atividades presenciais, isso não está acontecendo. Isso é um problema gravíssimo. Nem profissionais, nem comunidade escolar se sentem seguros para um retorno durante uma pandemia. A pandemia não passou, nós não superamos a nossa pior fase, nós ainda não temos uma maioria da população vacinada, nós temos um governo negacionista, tanto estadual quanto nacional. O Zema falou que o vírus precisava viajar. A tradução disso é a ideia da imunização pela contaminação. Não é? O governo Zema chegou a falar explicitamente e a defender tratamento precoce, que não existe contra a Covid-19. Então, nós temos no Estado um governo negacionista. E os governos negacionistas, eles foram muito responsáveis pelo tamanho da pandemia no nosso Estado, no nosso país, não só da contaminação, quanto das mortes que nós enfrentamos. Esse semestre em Minas Gerais foi avassalador no número de mortes. Nós chegamos no final de julho, termos um número de mortes por hora, em média, no estado de Minas Gerais, avassalador. E o governo retomando atividades, exatamente isso, usando as ondas, né, amarela, roxa, vermelha, cores, que seriam de retomada econômica, para uma falsa normalidade no nosso estado. Então, eu diria isso, né? Nós fracassamos no enfrentamento à pandemia, gente, se eu pudesse fazer uma síntese. Fracassamos porque nós não tivemos uma coordenação, nós não tivemos um Ministério da Saúde que nos coordenasse no enfrentamento a essa pandemia. O governo do estado não coordenou os municípios. Em Minas Gerais, foi cada um por si. Não teve uma coordenação na área da saúde, na área da assistência social, na área da educação. Não teve. A Secretaria de Estado da Educação, quero dizer a vocês, que queria retornar com os profissionais, trabalhando presencialmente, em abril do ano passado. Nós passamos a Semana Santa do ano passado em pânico, porque foi na véspera da Semana Santa, por isso que eu não me esqueço, que a Secretaria convocou 200 mil pessoas para o trabalho presencial. Não conseguiu fazê-lo porque o Sindiúti conquistou o mandato de segurança. Mas, a depender do governo, quando em março o governo suspendeu as atividades escolares por 5 dias, o governo queria voltar com as atividades. Nós fizemos um grande esforço de diálogo, de buscar, eu fui uma das pessoas que busquei os secretários do governo do estado, dizendo do absurdo de um retorno das aulas em março, porque o governo chegou a anunciar que depois dos 5 dias de suspensão das atividades escolares, elas retornariam. Então, assim, esse contexto é para te responder que no âmbito desse momento que nós estamos enfrentando, as construções na educação pública precisam ser feitas reconhecendo os profissionais da educação e a sua comunidade escolar. Essa reforma administrativa é perversa. Voltamos nessa edição a destacar alguns momentos da live do Encontro Nacional do Serviço Público num debate importante sobre a PEC 32 de 2020, com Maria Lúcia Fatorelli, membro da Auditoria Cidadã, e Fausto Augusto do DIEESE, um evento que foi promovido por várias entidades sindicais. A PEC vem com uma falsa alegação de que o problema das contas públicas estaria no gasto com servidores. Então, ela já nasce de uma mentira. O problema das contas públicas não está e nunca
esteve no gasto com servidor. Pelo contrário, servidores públicos sustentam o Estado brasileiro. Ela aponta para privatização e terceirização generalizadas, que vão levar para a extinção de carreiras públicas. A privatização e a terceirização já estão acontecendo, mas da forma que essa PEC coloca, não tem saída. Estamos diante do risco de fim do serviço público universal e gratuito com essa PEC. Esse projeto da PEC 32, ele está conectado, eu quis fazer o gancho com os estados, ele está conectado com esse regime de recuperação fiscal que está sendo imposto a vários estados. No Rio já foi implementado, Minas Gerais e Rio Grande do Sul têm projeto de lei em andamento nas assembleias legislativas e outros estados em breve vão entrar, porque é um projeto para atingir todos os estados e municípios. Quase ninguém está falando no regime de recuperação fiscal. Ele já foi objeto de leis anteriores a essa, mas essa lei complementar 178 deste ano, ela foi aprovada, votada de forma virtual no dia 15 de dezembro do ano passado. No mesmo dia na Câmara e no Senado, gente. No mesmo dia, a lei foi aprovada nas duas casas, sem debate algum. E ela cria esse programa de acompanhamento e transparência fiscal dos estados, do DF e dos municípios. E vincula isso ao regime de recuperação fiscal, colocando teto de gastos, privatizações, reforma da Previdência no âmbito dos estados e municípios. Ela incentiva o aumento do endividamento e a União dá garantia para esse endividamento. E aí ela vem com essa pérola. A dívida garantida pela União pode ser objeto de securitização. Esse regime, ele vem para corrigir os desvios que afetaram o desequilíbrio das contas públicas. O que afetou o desequilíbrio das contas públicas? Foi a dívida dos estados, absurda. Os estados já pagaram mais de 3, 4 vezes e devem várias vezes o que foi refinanciado. Assunção de passivos de bancos. O problema das contas públicas dos estados está nos incentivos fiscais abusivos. Tem vários artigos, inclusive de auditores estaduais, denunciando isso. Esse regime, em vez de atacar esses pontos que afetaram o desequilíbrio, não, eles vão atacar o servidor público. Eles vão exigir teto de gastos, eles vão exigir privatizações, reforma da Previdência. O Brasil não tem muito servidor. Acho que isso é o primeiro dado. Quando a gente olha, o Brasil tem ali, quando a gente pega a comparação com os países da OCDE, o Brasil está muito abaixo da média de servidores públicos para cada 100 mil empregos, né? Cada 100 empregos. No Brasil, para cada 100 empregos, 12,5 são servidores públicos. Se a gente for na média da OCDE, nós estamos falando de 17. Se a gente vai para o pico, né, que é aqueles países dos nórdicos, eles estão acima de 30. Mas mesmo países como Estados Unidos tem mais servidores que o Brasil, Inglaterra tem mais servidores que o Brasil. Isso é bastante grave, simplesmente você se utilizar da ideia de que o Brasil, um país tão grande, tão carente, tem muitos servidores. Esse é o primeiro mito que a gente precisa desconstruir. A outra coisa, é importante que a gente mostre para o conjunto da população que o serviço público também é um serviço bastante complexo, e além de ser complexo, ele é multifacetado e está distribuído de maneira muito desigual. Hoje a gente tem mais da metade dos servidores públicos do Brasil no servidor público municipal. Depois você tem cerca de 30% de servidores estaduais e alguma coisa perto de 10% de servidores federais, mais alguma coisa de 7% nas estatais. Esse é o quadro dos servidores públicos no Brasil. Ou seja, muitas vezes a gente olha muito para o governo federal, mas a gente sabe que a base efetiva de consecução dos direitos sociais está na base, está nos municípios, está nos estados, é ali que concentra a grande base do serviço público e é nos estados e municípios que vão sentir o drama do que se essa reforma passar. Então, a gente chama bastante atenção, é super importante que a gente envolva estados e municípios nesse debate. Os servidores estaduais e municipais precisam compreender o que é a reforma, porque é neles que ela vai doer e ela vai apertar mais fundo. Bem, chama atenção que os servidores públicos ganham, em média, até 4 salários mínimos.
E vamos lembrar que o servidor público tem normalmente tem qualificação maior do que a média do mercado de trabalho brasileiro, ele normalmente tem uma idade e um momento de carreira mais avançado que a média dos trabalhadores no Brasil, e ele ganha menos ou muito menos quando você vai comparar algumas funções propriamente ditas. Para vocês terem uma ideia, nós estamos falando que mais de 50% dos servidores no Brasil ganham até 4 salários mínimos. Se a gente elevar até 10 salários mínimos, nós estamos chegando a mais de 90%. Quase 90% dos servidores não chega a ganhar 10 salários mínimos. Ou seja, 10 salários mínimos é um pouco mais de R$10 mil. Essa é a ideia de que um servidor ganha muito. Eu estou falando disso próximos aos tetos, né? A grande maioria que ganha. A grande maioria está ganhando menos de R$5 mil. Esse é um dado que a população brasileira precisa saber, porque muitas vezes eles se utilizam dos juízes, se utilizam das grandes carreiras, que inclusive não serão afetadas pela PEC, para dizer que o servidor público é um privilegiado, que o servidor público ganha muito. Segunda coisa que é importante, acho que inclusive esse debate de privilégio é importante a gente fazer, porque na cabeça de quem está hoje no governo, ter emprego, ter direitos, ter privilégios. E é essa a lógica que está na desconstrução do Estado brasileiro e dos direitos do serviço público. Bem, quais são as mudanças? E aí vamos entrar, de certo modo, na própria PEC. O que de fato está sendo discutido? Bem, primeiro que a PEC não é sozinha, eu acho que esse é um dado, né? A PEC ajuda a gente a compreender as intenções e altera constitucionalmente muita coisa, a gente vai mostrar mais para frente. Mas o impacto dessa PEC é só o começo, porque, segundo o próprio governo, depois da PEC virão um conjunto de projetos de leis, e vamos lembrar, projetos de leis que têm uma capacidade, uma facilidade de passar no Congresso Nacional muito mais rápido, uma vez que o quórum é muito menor. Eles propõem um projeto de lei de gestão e desempenho, né, regulamentar a forma de avaliação de desempenho como a PEC exige. Eles prevêem um projeto de lei de consolidação dos cargos, um novo projeto de lei de diretrizes de carreira, um projeto de lei de modernização das formas de trabalho, que eles estão chamando. Isso aqui, para vocês terem uma ideia, nós estamos falando efetivamente das novas formas de regulação entre o setor público e o setor privado, um novo projeto de lei de arranjos institucionais e um novo projeto de estatuto do servidor. Ou seja, aqui, inclusive, vamos lembrar que é do Estatuto do Servidor que estão as garantias, por exemplo, do próprio movimento sindical. A proposta colocada deles é simplesmente construir uma nova lógica de organização do setor público, desmontando tudo que foi construído na última metade do século passado, de certo modo, organizou o que é o Estado brasileiro. Então, a PEC é só o primeiro passo. Muito daquilo que a gente acha ou a gente intui pela PEC vai irá de maneira muito pesada nos projetos de lei. Por último, eles propõem ainda um projeto de lei complementar chamado Novo Setor Público, novo marco de carreira, novas lógicas salariais dentro e uma nova lógica de direitos e deveres do setor público. Isso é o governo falando. Eles apresentaram isso quando apresentaram a PEC 32. Bem, e aí vamos lá de novo, né? O que é o tal da PEC 32? Primeira questão, extingue o regime jurídico único de estados e municípios. Cria 5 novos vínculos de contratação. O que é a extinção do regime jurídico único para a União, estados e municípios? O que é o tal dos 5 vínculos distintos de contratação? Primeira questão, que a gente precisa deixar muito claro, que eles substituem no artigo 37 um termo bastante simples que chama função pública. E ele substitui por vínculo empregatício, por vínculo. É uma mudança bastante importante, parece pequena, mas ela é muito grande, porque acaba a ideia de função pública e todas as relações de trabalho no setor público passam a ser realizadas por vínculo. Na contramão da inclusão do povo no orçamento público por meio de políticas capazes de efetivar direitos e de proteger a população dos efeitos devastadores das crises sanitária, econômica e social que assolam o Brasil, a iniciativa privada se prepara para a cartada final na disputa pelos recursos do Estado brasileiro, apostando as fichas na aprovação da reforma administrativa. A proposta de emenda constitucional número 32, em tramitação na Câmara dos Deputados. Longe de combater privilégios, a reforma administrativa entrega os serviços públicos à exploração de empresas privadas, transformando direitos em mercadorias, cujo acesso se limitará a quem puder pagar.
para evitar o desmonte do Estado, salvar os serviços públicos e defender os direitos do povo brasileiro contra a sanha odiosa das elites do atraso que se apoderaram do Brasil. As 5 entidades nacionais cotistas representativas dos servidores das 3 esferas do governo, da educação e da seguridade se irmanam oficialmente contra a reforma administrativa. Com paciência, acolhimento e capacidade de persuasão, debateremos os rumos do Brasil com a população em audiências públicas nas câmaras e assembleias, nas ações conjuntas em cada município, região e capitais, para garantir capilaridade nacional ao processo de conscientização da população trabalhadora sobre a urgência de uma forte reação social capaz de barrar a reforma administrativa. A Confetan, a FENASEP, a CONDICEF, a CNTE e a CNTSS celebram a unidade permanente das entidades nacionais cotistas em torno da defesa intransigente do Estado Democrático de Direito, da universalização dos serviços públicos de qualidade, da vacina para todos, do auxílio emergencial de R$ 600 e da testagem em massa. Avante, companheiros e companheiras! Nossa unidade é o único caminho para a vitória contra a morte e o arbítrio. Vamos juntos derrotar a reforma administrativa. Da Assembleia Legislativa, audiências públicas importantes que fazem a escuta da agenda da classe trabalhadora. Acompanhe. Iniciarmos os trabalhos desse segundo semestre com uma pauta que ela é estruturante para as condições de trabalho, valorização da educação. Então, eu preparei rapidamente a minha intervenção através de um material que será exibido nesse momento, trazendo alguns números e trazendo os questionamentos que me fizeram apresentar esse requerimento. E agradeço aos membros da comissão que o requerimento foi aprovado de forma unânime, nos dando a condição do debate nesta audiência pública. Esses dados, eles são do portal da Transparência, e a folha de pagamento de junho da Secretaria de Estado da Educação nos mostra que Minas Gerais está com 113.039 contratos temporários e 91.264 efetivos. Então, percebam que nós temos mais de 50% da rede estadual hoje em contrato temporário. Uma situação que ela continua sendo absurda, considerando o ingresso no serviço público por concurso público. E aí, nós fomos acompanhando, né, a evolução recente dos editais de concurso. Nós tínhamos, né, no início do governo Zema, 2 editais, né, o edital de 2014, os editais, né, porque foram vários, e que terminou a sua validade no final de outubro de 2019. Eu me recordo, inclusive, que à época do primeiro Assembleia Fiscaliza, eu cobrei, reivindiquei aqui no âmbito da Assembleia, que o governo do Estado pudesse proceder nomeações, porque nós tínhamos um número enorme de candidatos aprovados, que mesmo tendo preenchidas as vagas, né, as vagas divulgadas no edital foram preenchidas, nada impediria o Estado de continuar procedendo às nomeações, considerando os candidatos aprovados e classificados no concurso público. O governo Zema fez uma opção de não realizar as nomeações, nós perdemos aí 30.174 candidatos aprovados que poderiam ter sido nomeados dos editais do concurso de 2014. Perdemos porque, como o concurso perdeu sua validade, mas nós poderíamos, em 2019, ter tido um número muito maior de nomeações que pudesse diminuir aquela relação ali acima, né, entre número de contratos temporários e número de trabalhadores efetivos. Espanta também como é que nós diminuímos o número de nomeações, como se nós já tivéssemos chegado a um patamar. Me lembrando que tanto o Plano Estadual de Educação também prevê metas, né, de nomeação, de número de concursados ser elevado aqui no estado de Minas Gerais, o que não está sendo cumprida. E nós, então, vamos ver uma evolução, não é uma evolução, né? Porque em 2014 nós tivemos 3.977 nomeações de concurso público. 2015 nós tivemos 15.000. 2016, 22.000 nomeações. 2017,
15.409. 2018, 7.234. 2019, até então, né, entre todos os anos completos, nós tivemos 3.097, foi o ano com o menor número de nomeações. E 2020, 1.153 nomeações são os dados públicos até outubro, que são divulgados no próprio site da Secretaria de Estado da Educação. Então, a gente vem decrescendo no número de nomeações no momento em que a gente tem um grande número de contratos temporários. Nós sabemos que toda vez que tem discussões de reforma da Previdência, e Minas Gerais passou por essa discussão, então a gente teve um número significativo de pessoas que cumpriram algum requisito, que pediram a sua aposentadoria. Inclusive, isso Ana, uma pergunta para o próprio governo do Estado, se o governo está fazendo nomeações para vagas aparentes, porque isso também faz uma grande diferença. Por que faz uma grande diferença? Porque já tem algum tempo, professor Cleiton, que o Estado não publica as aposentadorias. E sem publicar as aposentadorias, o cargo não é declarado vago, por isso que eu estou chamando de vaga aparente, né? Mas que ele será vago, né? Assim que o governo fizer a sua parte e publicar as aposentadorias. Eu tenho notícia de que tem gente desde final de 2018, início de 2019, que cumpriu os requisitos e não teve a sua aposentadoria publicada. Então, isso tem um forte impacto, inclusive na relação de cargos vagos para a nomeação. Nós ouvimos muito discurso da moralidade, do serviço público, de responsabilidade com os gastos. Um concurso público no estado de Minas Gerais não é qualquer coisa, é um concurso gigantesco e o concurso não pode aspirar com 30 mil aprovados que não foram nomeados, como aconteceu com o concurso de 2014. Nós realizaremos novos concursos. Ok, quando? E se realizaremos nossos concursos, qual o impedimento de posse para o concurso que estava em vigência, que as pessoas poderiam ter sido nomeadas porque foram aprovadas nesse concurso? Então, essas perguntas também precisam ser respondidas, porque o concurso público é a forma de ingresso no serviço público, é uma defesa histórica do sindicato, desde que o sindicato existe, desde que a luta dos trabalhadores existe no país e aqui em Minas Gerais. Então, a pauta do concurso público é uma questão que é de conhecimento de todos os governos que já passaram por Minas Gerais e é de conhecimento do governo Romeu Zema desde o início, quando nós iniciamos lá atrás os processos de apresentação das nossas reivindicações, que são as mesmas desde o início do governo, inclusive em relação à realização de concurso público. Então, eu quero terminar minha fala dizendo que a conquista coletiva, conquista dessas 3 mil nomeações é de cada um e cada uma, mas ela é insuficiente em relação ao governo do Estado. Ela é insuficiente para suprir a necessidade dos trabalhadores em educação. O que diz o Departamento Jurídico do Sindiúti? Quais os impactos financeiros os municípios sofrerão com o projeto Mãos Dadas? Considerando que a municipalização das escolas poderá aumentar em até 50% o número de matrícula nas escolas da rede municipal, não há qualquer garantia de que os investimentos prometidos pelo Estado serão suficientes para a demanda, principalmente porque o recurso do Fundeb é de acordo com o número de estudantes e tem muitos municípios que terão que aportar recursos próprios para assumir a absorção das matrículas. Até sábado que vem.